Vamos lá, canal Aviões e Música do Lito, que é um cara especialista, e aqui não tem viés político, é uma análise técnica do acidente que matou o presidenciável Eduardo Campos. Preste muita atenção, você que não se lembra do fato, preste muita atenção, você que sai falando abobrinhas nas rodinhas aí de conversa. Muita gente fala que era um teco-teco, muita gente fala que era um jatinho, muita gente fala que era um avião comercial. Vamos entender o acidente que matou o presidenciável Eduardo Campos agora, a partir de agora. A vice dele era a Marina Silva, mas o Eduardo Campos, ele não era um candidato da esquerda. Ele não era. Né, Mafê? Me conta aí, qual que era o posicionamento político e o partido do Eduardo aqui, senão eu pesquiso. Naquela manhã do dia 13 de agosto de 2014, uma quarta-feira, o dia estava lindo no Rio de Janeiro, ou cavoque na linguagem da aviação. Mas a apenas 339 quilômetros ao sul dali, uma frente fria se aproximava do litoral da Baixada Santista. Santos é uma região conhecida por mudanças meteorológicas repentinas, e a pista de pouso fica localizada entre terrenos acidentados. Vamos entender um pouco da base aérea de Santos, isso é importante. Ela nasceu como um aeródromo para operações militares e possuía, e eu conjugo o verbo no passado, porque agora existem procedimentos mais modernos de aproximação por instrumentos e tudo mais. Mas na época do acidente, ela possuía procedimentos meio rudimentares de aproximação, sendo um deles o procedimento NDB para o pouso na pista 35. O NDB é um procedimento de aproximação de não precisão, e ele possui esse nome por isso mesmo, ele não é preciso. Ele depende de boa qualidade de sinal de rádio, depende de condições atmosféricas, depende de uma visibilidade não marginal e depende da execução hábil por parte do piloto. Os procedimentos de aproximação do tipo NDB foram um dos fatores contribuintes para um dos maiores acidentes aéreos do Brasil em 1980, como a gente viu no episódio 803, a colisão do Transbrasil 303 contra o Morro em Florianópolis. O procedimento em Santos consistia no seguinte: como a aeronave vinha do Rio de Janeiro, ela deveria passar sobre esse NDB estabilizado a 4.000 pés de altitude e fazer o procedimento de bloqueio, que é como se chama isso na aviação. A partir do bloqueio, se afastar, mantendo uma proa de 193 graus de bússola por 2 minutos, descendo para 2.200 pés e então efetuar uma curva para a proa 350, que é o mesmo rumo da pista. E se aproximar novamente do NDB e rebloquear a 1.700 pés, quando então se inicia a descida para a pista até a altitude mínima, que seria de 700 pés. 700 pés são aproximadamente 210 metros. A pista deve aparecer visualmente à frente em até 1 minuto e 15 segundos após esse procedimento, ou ao bloquear o segundo NDB, chamado Vicente, ou RR nessa carta. Se a pista não aparecer, uma arremetida é iniciada exatamente neste ponto. O comandante deste voo tinha 42 anos de idade e possuía 6.235 horas de experiência, sendo que no tipo Citation XLS Plus tinha apenas 130 horas. Nos últimos 30 dias anteriores ao acidente, ele havia voado 53 horas nesse tipo de avião. De acordo com as informações levantadas durante a investigação, o comandante era considerado uma pessoa calma, tranquila, que adotava uma postura companheira em voo e preocupada com a segurança. Já havia atuado em uma empresa de táxi aéreo em São Paulo, onde operou a aeronave Cessna Citation C525, o C525A e o Citation 560 XLS. Aproximadamente 2 meses depois do processo seletivo, ele foi convidado a voar o Cessna Citation 560 XLS Plus, que é o Papa Romeo Alpha Fox Alpha, na campanha do candidato à presidência da República. Era considerado pelos colegas como uma pessoa assertiva e que não cedia a pressões de passageiros. Empregava a doutrina pessoal de voar com muito conhecimento sobre a aeronave e evitava que problemas pessoais afetassem a operação que conduzia. Só que nesse período houve relatos de que, em algumas oportunidades, o comandante optou por utilizar os recursos do FMS da aeronave, que é o Flight Management System, para realizar aproximações diretas em condições visuais. Eu acho que essa é uma parte crucial para vocês guardarem essa informação, porque isso influencia diretamente na aproximação desestabilizada para Santos. Ainda sobre o comandante, na investigação foi levantado que, ao ser indicado para participar de um processo seletivo para continuar a compor a tripulação da aeronave em uma nova empresa de táxi aéreo, os entrevistadores identificaram indícios de dificuldades na aplicação dos conceitos de CRM. Ele não havia aberto espaço para o candidato a copiloto falar, apresentou um modo de falar mais impositivo e excesso de autoconfiança. Tratou erros e violações como conceitos similares e reportou ainda a realização de seguidos voos sem considerar a regulamentação de jornada. As atitudes adotadas na entrevista deram impressão, para os entrevistadores, de que ele teria dificuldades para se integrar aos demais pilotos desta empresa de táxi aéreo,
e por essas razões ele não foi contratado. Na operação do Alpha Fox Alpha, alguns dias antes do acidente, o comandante chegou a comentar com outros pilotos que o desempenho do copiloto não estava adequado e que isso elevava a sua carga de trabalho. O comandante comentou também que o relacionamento entre ele e o copiloto não estava nada bom. Já o copiloto tinha 44 anos de idade e possuía 5.279 horas de voo, sendo 95 no Citation XLS Plus e 54 horas voadas nos 30 dias anteriores ao acidente. Em 2006, ele tinha se candidatado a um processo seletivo de uma empresa de linha aérea em São Paulo. Nesse processo, ele apresentou um rendimento inferior ao valor médio de referência do manual de teste psicológico aplicado para as habilidades de raciocínio. Depois dos testes iniciais, iniciou o Ground School da aeronave Airbus A319 e A320. No qual apresentou dificuldades de aprendizagem do conteúdo desde o início da instrução. Os instrutores relataram que durante os treinamentos ele precisava de um tempo maior para aprender em relação aos outros alunos, apresentando um processo de aprendizagem mais lento. Depois do reforço, ele concluiu o curso da aeronave e seguiu para o treinamento em simulador, quando também foram realizadas sessões de reforço, só que ele não atingiu o nível mínimo satisfatório para a continuidade da instrução, e assim foi desligado da empresa. Durante o período em que trabalhou na empresa de táxi aéreo, ele se mostrou apático em voo, desatento, não alertava o outro tripulante quando algo saía do perfil de voo, como parâmetro de velocidade, por exemplo. Em operações sob condições normais, ele mostrava-se tranquilo durante o voo. Em agosto de 2012, ele se envolveu em um incidente aeronáutico grave, que foi lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e a aeronave saiu da pista depois do pouso. De acordo com relatos, ele teria ficado passivo diante da situação anormal. A aeronave era um Citation 560 XLS Plus com 2 motores turbofan Pratt Whitney 545, prefixo Papa Romeo Alpha Fox Alpha. Os controles primários de voo eram do tipo convencional, atuados por cabos mecânicos. Tinha sido construído em 2010, possuía apenas 434 horas de voo e 4 anos de idade até aquele dia. Segundo o plano de voo, a tripulação planejava decolar de Santos Dumont no dia 13 de agosto, às 9h30, horário de Brasília. Você que está aqui acompanhando a gente, coloque aqui se você acha que foi sabotagem a queda do avião de Eduardo Campos. A gente está aqui repercutindo um vídeo do canal Aviões e Música, do Lito, que é acho que é a maior autoridade especialista de aviação civil que a gente tem no nosso país. Eu sou um grande amigo do Miron, que era o controlador de voo aqui de Guarulhos, então eu sou um entusiasta da aviação, e a gente já está vendo aqui que existiu uma falha humana, ao que tudo indica. Mas na sua opinião, Eduardo Campos, então candidato, como a Mafê trouxe aqui para a gente, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, é isso? Pelo PSB, com a vice Marina Silva. Quem que era o candidato da esquerda na ocasião, Mafê? Me ajuda aí. Já era o Lula? Essa eleição de 2005? Eu acredito sim, né? Em 2006, quem ganhou a eleição foi o Lula. A Suzana pensa que foi sabotagem. E você aí do outro lado? Vamos continuar assistindo. Vai interagindo e se inscrevendo, curta e compartilhe, que esse canal aqui quer tirar esse país a limpo. Aqui você tem liberdade para poder falar. Enquanto o Xandão deixar, você vai ter liberdade para a gente poder falar junto, e eu vou ler o teu comentário aí. Foi sabotagem ou foi falha humana? Seguindo direto para a posição Naxop, interceptando a aerovia W6 até a posição Vukik, e a partir desta posição voar direto para Santos. Planejaram voar no nível de voo 240, que é aproximadamente 7.000 metros. Nos tanques de combustível, um total de 3.755 libras, mais do que suficiente para operação e retorno para São Paulo depois de pousar em Santos, que seria a próxima etapa. A tripulação solicitou a autorização do plano de voo ao controle de tráfego aéreo às 9h06 da manhã, e deu partida nos motores do Citation às 9h14. A bordo, além dos 2 pilotos, mais 5 passageiros, incluindo o candidato à presidência, Eduardo Campos. A decolagem com céu claro e sem nuvens. Vou dar mais uma pitadinha histórica para você. Marina Silva não estava no voo. Marina Silva não estava no voo. Era a vice. Tire suas conclusões. Me responda aí, eu estou perguntando. Foi sabotagem ou falha humana? Se deu às 9h21 da manhã, 8 minutos antes do previsto. As informações meteorológicas dos aeródromos mudam a cada hora cheia, ou a menos que haja alguma mudança significativa para emitir um novo boletim meteorológico. Quando o Fox Alpha solicitou autorização de tráfego para esse voo, fazia apenas 6 minutos que Santos tinha emitido um novo boletim, passando da condição visual, que era anterior, para a operação por instrumentos.
A autorização tinha sido solicitada às 9h06 da manhã. E nesse exato momento, a base aérea de Santos já se encontrava com chuva e visibilidade horizontal de apenas 4 quilômetros. O teto estava a apenas 1.800 pés, que dá 548 metros. O teto é a distância vertical do solo até a primeira camada de nuvens, que cobre 50% do céu. Durante o voo, as condições em Santos continuaram se degradando, reduzindo-se para apenas 3 quilômetros horizontal e o teto para apenas 800 pés, que dá 243 metros. Os relatórios de previsão meteorológica para aquele aeródromo já indicavam que isso ia ocorrer, mas é provável que o bom tempo no Rio de Janeiro tenha criado um estado mental de boas condições que tem impedido uma melhor avaliação por parte dos tripulantes das condições em Santos. Subida da aeronave ocorreu sem problemas. E quando houve a transferência do controle de aproximação do Rio para São Paulo, o Fox Alpha seguiu o plano de voo determinado. Às 9h37, eles solicitaram as condições lá de Santos, para a Rádio Santos. A rádio respondeu que o aeródromo estava operando por instrumentos, com vento de 210 graus e 7 nós de velocidade. Esse é o vento de superfície. Aqui, 26 minutos antes, se conecta ao primeiro elo da corrente que vai levar ao acidente. Como a intenção era pousar na pista 35, que significava uma proa magnética de 350 graus, o vento vindo de 210 graus gerava um componente de vento de cauda de 2 nós. Os aviões procuram sempre pousar com o vento vindo em direção ao nariz do avião, ou seja, eles pousam e decolam sempre contra o vento. Isso permite uma menor velocidade de aproximação e também uma menor velocidade na hora de tocar na pista, que reduz a distância de pouso. Entendam, o Citation podia pousar com componente de vento de cauda de até 10 nós, mas desde que a pista não estivesse molhada, o que era justamente o caso de Santos naquele momento. O manual do fabricante do avião possui o seguinte aviso: pousos em pista molhada com qualquer componente de vento de cauda não são recomendados. 11 minutos depois do contato com a Rádio Santos, às 9h48, o Fox Alpha informou ao controle de São Paulo que iria realizar o procedimento ECO 1 para a pista 35, com bloqueio e rebloqueio de Santos. Ou seja, ele informou que ia fazer aquele procedimento que a gente explicou agora há pouco no início do vídeo. O controle de aproximação de São Paulo autorizou a descida deles até 6.000 pés e informou o ajuste de altímetro. Às 9h55, o Fox Alpha informou ao controle de São Paulo que iria atingir os 6.000 pés com referências visuais e solicitou mudanças de frequência para a Rádio Santos. É importante frisar que Santos não possui torre de controle, ele possui apenas uma rádio. A função da rádio é passar as informações meteorológicas atuais e informar sobre outros tráfegos aéreos na região, o que não era o caso nesse dia. Todo o procedimento de aproximação é feito sem controle de tráfego, sem radar, sem nada. Tudo depende apenas do piloto cuidar dos distanciamentos e de sua posição no espaço. A própria rádio não sabe onde o avião está, apenas recebe informações verbais passadas pelos tripulantes de qual setor eles estão. Quando ocorreu a transferência do Fox Alpha para a Rádio Santos, ele estava seguindo a aerovia Whisky 6 e estava no nível de voo 066, aproximadamente 2.000 metros. Durante a descida, já em contato com a Rádio Santos, a tripulação informou que executaria o perfil da carta ECO 1, NDB da pista 35. Só que esse perfil nunca foi executado conforme a carta de aproximação. E temos o segundo elo da corrente se fechando agora. Em poucos minutos, essa violação seria fatal. Depois de coordenar a descida, o Fox Alpha realizou uma curva à esquerda e se desviou do perfil de aproximação do NDB 35 e também desceu abaixo do nível de voo 060. Em seguida, mesmo estando afastado do NDB de Santos, no setor sudeste, ele informou para a rádio que ele estava no bloqueio e que reportaria no rebloqueio do NDB SAT. Houve uma violação das regras do ar neste caso. Na sequência, ele informou para a Rádio Santos que havia rebloqueado o NDB SAT e que estava na aproximação para a pista 35. E nesse momento, segundo a revisualização do radar, a aeronave estava ingressando em uma aproximação final, só que ele não tinha nem bloqueado nem rebloqueado o NDB de Santos. É possível que a experiência do comandante de ter voado no exterior, em pistas com infraestruturas precárias, somado a um julgamento equivocado sobre as reais condições que existiam lá na base aérea de Santos, possam ter contribuído para que ele se sentisse seguro para fazer esse procedimento não documentado de aproximação direta usando o FMC do avião, mesmo com a nota no manual proibindo o uso dessa maneira. E tem mais um detalhe. Como o comandante já havia realizado esse procedimento em outras ocasiões, os sucessos anteriores podem ter reforçado na cabeça dele a segurança para repetir, mesmo que em outro contexto, pela característica que o ser humano tem de se apoiar em experiências anteriores bem-sucedidas. Existe até um evento no estudo de fatores humanos em aviação que se chama normas, que é justamente isso. Você faz um procedimento que está fora do padrão, mas ele dá certo. E aí você considera que aquele procedimento que é errado é o novo normal. E aí você abandona o correto. Você passa a fazer só aquele.
Aí na próxima vez você tenta fazer alguma coisa mais diferente ainda, e que vai se tornar o novo normal novamente. E isso é uma espiral de procedimentos incorretos que vão dando certo e vão crescendo, até que um dia acontece um acidente. O perfil de aproximação efetuado pelo Fox Alpha excluiu a realização da órbita prevista no NDB, o que economizaria 5 minutos no tempo total de aproximação. Só que quando ele fez esse procedimento paralelo, que não é aprovado para as regras de voo por instrumentos, e sem contar com o componente de vento de cauda, não foi possível para ele manter a separação com o terreno, nem manter a velocidade adequada para se estabilizar na final da pista, para um pouso com sucesso. E uma vez que a aproximação estava perdida, a arremetida deveria ter sido executada exatamente em cima do NDB-RR. Acontece que esse NDB não estava funcionando no dia do acidente. E com esse NDB inoperante, a arremetida deveria ter sido iniciada de acordo com a tabela de velocidades depois do NDB de Santos. Ou seja, depois dele passar em cima do NDB de Santos, em aproximadamente 1 minuto e 15 segundos na velocidade de aproximação que eles mantinham, ele deveria iniciar a arremetida. Acontece que para calcular esse tempo, deveria ter acontecido o bloqueio e o disparo do cronômetro. Como não foi feito isso, a tripulação ficou sem saber o Missed Approach Point, ou ponto de aproximação perdida, onde deveria iniciar a arremetida. O Fox Alpha informou para a Rádio Santos: O FAL, Alpha Fox, Alpha está na arremetida, ok? Testemunhas que estavam na base aérea viram a aeronave sobrevoar toda a extensão da pista a baixa altura e em processo de recolhimento do trem de pouso. Em seguida, curvou à esquerda depois de sobrevoar a cabeceira oposta. Testemunhas que estavam lá no Porto de Santos viram a aeronave curvando à esquerda, passando próximo aos guindastes do porto. E a partir deste ponto, a aeronave foi vista nivelando as asas e desapareceu por entre as nuvens. O relatório afirma que fica claro que o perfil de arremetida previsto no procedimento ECO 1 não foi cumprido, transparecendo a hipótese de que a tripulação teria tentado se manter em condições visuais, circulando pelo setor Whisky, ou oeste, do aeródromo, para uma nova tentativa de aproximação e pouso. Admitindo-se essa hipótese, de terem utilizado o modo de aproximação visual do FMS, a tripulação teria ficado sem as referências do perfil de arremetida do procedimento ECO 1 naquele equipamento, e isso possibilitou uma degradação da consciência situacional. A Rádio Santos questionou: Vai arremeter? Fox Alpha. Afirmativo. A rádio: Ciente. Vai prosseguir para uma nova tentativa? Fox Alpha. Devido às condições, nós vamos aguardar e chamaremos novamente, ok? Durante todas as comunicações entre o Fox Alpha e a Rádio Santos, não foi observada qualquer chamada por parte da tripulação da aeronave que representasse uma condição de emergência ou qualquer necessidade de apoio. Em nenhum momento a Rádio Santos informou o teto nem a visibilidade. Isso é um erro. Em nenhum momento a tripulação questionou as reais condições que neste momento eram completamente diferentes do METAR que eles tinham ciência. METAR é esse boletim meteorológico. E o que aconteceu depois que eles entraram nas nuvens? Bem, conforme eu expliquei no acidente do Teori Zavascki, que você pode assistir aqui no episódio 692, a nossa orientação espacial se baseia 80% no nosso sistema visual. Os demais 20%... Teori Zavascki, que inclusive, para quem não se lembra, também, vou fazer esse conteúdo para os jovens, tá? Pessoal aí até os 30, tá mais perdido, do que cachorro em dia de mudança, tá mais por fora do que gordo na moto, mais por fora do que bunda de índio. Eu vou trazer esses conteúdos. Que nem o Teori Zavascki foi o ministro do STF que morreu. E quem chegou no lugar dele? Quem? Alexandre. É outro acidente que a gente pode olhar aqui. Então, se você gosta desse conteúdo aqui, você fala aí no chat que você gosta, que eu vou trazer mais. São coisas mal explicadas do nosso país, politicamente. Ulisses Guimarães é um dos grandes sucessos aqui do canal. Aonde está o corpo de Ulisses até hoje? Será que ele morreu? Agora deve ter morrido também pela idade. Se não morreu, ele é um Highlander. São divididos entre o sistema auditivo, ou vestibular, e o proprioceptivo, que são os sensores da pele e dos músculos, e que são altamente propensos a ilusões e erros de interpretação quando privados da visão para corrigir. Na falta de condições visuais adequadas, o ser humano passa a contar apenas com esses 20%. E nesse tipo de situação, cada um desses sistemas passa a contribuir com 50% da informação e geralmente está errado. Em parque de diversões, por exemplo, com montanhas russas escuras, ou que passam dentro de túneis, as sensações de queda ou de subida são muito maiores. E se você pudesse seguir o mesmo caminho da montanha russa com a luz acesa, você veria que nada do que você sentiu é verdade. Estudos científicos da Universidade de Illinois sobre a média de tempo que leva um piloto a perder completamente a orientação quando perde referência visual sem o uso dos instrumentos é de 178 segundos. Isso mesmo.
Em menos de 3 minutos vai acontecer a perda de controle. Eu vou deixar o link do vídeo, 178 segundos para viver aí na descrição. É chocante. Acontece com pilotos com qualquer experiência de voo. Aconteceu, por exemplo, com o piloto do helicóptero do Kobe Bryant, que era inclusive certificado para voos por instrumentos, mas ele entrou nessa condição IMC voando sob regras de voos visuais. Aconteceu com o piloto do voo Gustavo Gabriel Diniz. E acontece com os pilotos também deste voo, depois dessa curva acentuada à esquerda, entrando em condições sem visibilidade. Uma vez que a orientação espacial é perdida, principalmente a baixa altitude, é praticamente impossível recuperar o controle da aeronave, porque o corpo sente uma coisa e os instrumentos indicam outra. E o Citation XLS Plus mergulhou sobre casas próximo ao bairro do Gonzaga, em Santos. Uma forte evidência da desorientação espacial dos pilotos pôde ser verificada pelas imagens captadas por 3 câmeras de segurança. Análises científicas das imagens indicaram a proa, a trajetória, a velocidade e o ângulo do avião em relação ao horizonte. Entre as primeiras imagens, o ângulo de descida é de 35 graus de nariz para baixo, enquanto nos segundos finais, antes do impacto, o ângulo é de 22 graus, o que indica que os pilotos estavam iniciando uma recuperação depois de ter as referências visuais do terreno. Mas como eles estavam muito baixo, infelizmente, não houve tempo para essa recuperação. A devastação no local do impacto foi gigantesca. A equipe do CENIPA chegou à cena o mais rápido possível e começou o processo de investigação, começando pela localização da única caixa preta do avião, que era o gravador de vozes. Esse modelo não possui o gravador de dados do voo. Apesar do estrago no gravador, o áudio conseguiu ser extraído com sucesso. Só que o áudio não era do voo acidentado e nem de etapas anteriores de voo, mas sim vozes de uma oficina de manutenção. 2 hipóteses poderiam ter acontecido para ter essas vozes lá. O gravador de vozes estava com falha ou não estava sendo energizado. Porém, em ambas as situações, quando se pressiona o botão Push to Test durante o checklist antes de iniciar o táxi, ou seja, antes de cada voo, esse teste falharia. Para saber se o teste havia sido feito, o CENIPA buscou extrair os dados armazenados numa memória física do aparelho. Só que como esse chip estava muito danificado pelo impacto, o NTSB americano levou isso para a fabricante do voice recorder lá nos Estados Unidos, para tentar extrair esses dados que ficam nesse chip. E eles conseguiram remover o chip, instalar em uma placa nova e extrair esses dados de falha. Não havia nenhuma falha armazenada. Mas existiam os registros de power up, que é quando o avião é energizado e o voice recorder funciona. O CENIPA bateu esses dados de power up com as gravações que havia no gravador e determinou que a última vez que esse gravador tinha sido ligado havia sido em janeiro de 2013. 18 meses e 21 dias antes da última gravação. Mais de 1 ano de voo sem que o voice recorder tivesse sido testado. No caso dessas... Que absurdo, não? Que absurdo. Eles não ligavam o gravador do voice recorder, que é o gravador da caixa preta. Ou alguém puxou o fio para não acender a luz, porque é procedimento. Você começar um voo, você tem que apertar para começar a gravar tudo o que acontece naquele voo. Pegaram a gravação lá de trás, da oficina dos mecânicos mexendo no avião. Mais uma situação sinistra. Aeronaves XLS Plus, a aeronave poderia iniciar um voo com esse gravador de voz sem funcionar, desde que os reparos fossem executados em até 15 dias e por não mais do que 15 dias adicionais, sob condições especiais. Na prática, pelos 18 meses sem funcionar, o avião não estava em condição aeronavegável, ou seja, não poderia nem estar voando. Estava voando de maneira ilegal, em outras palavras. Apesar de ser necessário testar o gravador toda vez antes de taxiar, nunca houve um reporte por parte dos pilotos de que o sistema não estava funcionando. O fato do avião não poder voar daquela maneira talvez explique o porquê nunca reportaram esse problema, o que é uma pena. Todo o material que ficou espalhado nessa área de impacto foi recolhido e levado para a base aérea de Santos. Lá os investigadores foram remontando a aeronave com esses milhares de fragmentos. Atuadores de superfície de controle foram medidos para indicar a posição dessas superfícies. A do estabilizador horizontal, por exemplo, estava com 1 grau positivo, que é compatível com a posição durante uma arremetida. Os motores foram encontrados em condições de elevada rotação no momento do impacto, e que desenvolvia uma potência de média para alta. Em outras palavras, os motores também estavam funcionando perfeitamente. Não foi encontrado nada de anormal nessa aeronave, mecanicamente falando. Mas o que de mais errado a investigação encontrou? Muitas coisas. Os 2 pilotos não possuíam habilitação efetiva para pilotar o Citation XLS Plus, já que eles não tinham curso de diferenças. O comandante era habilitado no XLS e o copiloto no Encore. Veja as diferenças aí nos painéis do Citation Encore, do Citation XLS e o Citation XLS Plus. As diferenças identificadas pela autoridade de certificação primária, que era a FAA,
justificaram a necessidade da realização de treinamentos para o XLS Plus, vejam só a ironia, por causa justamente de uma dificuldade de operação nos sistemas da aeronave nos momentos de carga de trabalho elevada, como durante arremetidas que poderiam resultar em riscos não aceitáveis. Além disso, como diz o relatório, os tripulantes se conheciam há pouco tempo, voavam juntos apenas 1 mês e meio e não possuíam a mesma formação, o que pode ter interferido na estrutura de cooperação, porque possivelmente eles não possuíam as mesmas práticas e padronizações, fato que prejudica a sinergia em voo sob condições adversas. Essas informações reforçam a hipótese de que pode ter ocorrido uma sobrecarga de trabalho do piloto em comando em virtude da possibilidade dele ter acumulado tarefas como consequência de uma possível dificuldade do copiloto em assessorar ali naquele momento. E isso aumentou a exigência mental e operacional na condição do voo após o início do procedimento de aproximação perdida. E como que ocorreu a desorientação? Quando eles analisaram a curva feita após o cálculo do sobrevoo, cálculos matemáticos, indicaram inclinações de até 60 graus de asa. E por isso a aeronave poderia ter empregado velocidades que variavam de 120 a 210 nós, e cargas G, que variavam entre 1,15 a 2G, o que seria considerado uma curva apertada para esse tipo de aeronave. E esses dados levantados e analisados revelam que existiam diversas condições que favoreciam o fenômeno da desorientação espacial ao qual um ser humano pode estar sujeito. As condições meteorológicas degradadas, por si só, já configuram um fator propício à desorientação, além de outras condições que poderiam comprometer a cognição e a capacidade de julgamento da tripulação. O estresse, ansiedade, sobrecarga de trabalho, e também somado ao fato dos caras estarem transportando uma pessoa pública, Tudo isso contribui para uma alteração das habilidades físicas e mentais dos pilotos. Considerando os estímulos no aparelho vestibular como consequência da realização de uma curva apertada, que é uma carga superior a 1,15 G, as variações de velocidade a baixa altura, as condições meteorológicas restritas, que obrigavam a uma alternância do voo visual, que era ele estava olhando a pista, e o voo por instrumentos. E provavelmente o piloto mexeu a cabeça para poder acompanhar a pista. Esse movimento todo da cabeça, com essas forças, e tentando olhar os instrumentos, além de se preocupar com os obstáculos do terreno, todas essas condições implicam em uma desorientação espacial do tipo incapacitante, que é quando o piloto experimenta a mais extrema forma de desorientação. Quando acontece isso, o piloto, inclusive, pode estar consciente de que ele está desorientado, mas ele está tão mental, fisicamente sobrecarregado ou estressado, que ele é incapaz de recuperar com sucesso o controle da situação enquanto ele está sem condições visuais. Ele até pode conseguir recuperar o controle da aeronave, mas não ser capaz de evitar o acidente. O CENIPA lista vários fatores contribuintes, além do que eu já mencionei, como a realização da aproximação com perfil diferente do previsto, que demonstra aí uma falta de aderência aos procedimentos da aviação, e que possibilitou essa sequência de eventos que culminaram com uma aproximação perdida, e tendo esta sido provavelmente, ou possivelmente, influenciada pelo nível de confiança que o piloto possuía em sua capacidade operacional. A indisciplina de voo também contribuiu, já que depois de coordenar a descida, o Alfa realizou uma curva à esquerda, e em seguida reportou posições diferentes de onde ele estava, até o momento em que iniciou uma aproximação final. Tudo isso reduziu as chances da aeronave se estabilizar em uma final para pouso em Santos. Quem acompanha o canal sabe que as investigações de acidentes buscam entender o que aconteceu e não procurar culpados. A busca de responsabilidades civis ou criminais deve ser feita pela polícia. Então é isso, pessoal. Aí está toda a análise resumida. A questão aqui é... O Lito, ele fala muito bem, né? O Lito, ele... E você vê que não tem viés político ali. Em nenhum momento ele fala, que tentaram matar, e depois o cenário político ficou dessa forma, tal, a eleição foi ganhada pelo Lula. O Eduardo Campos, ele despontava, A Mafê mandou aqui quem eram os presidenciáveis. Era Luiz Inácio, Geraldo Alckmin, que até então era o direita, mas não, o Geraldo Alckmin, ele era uma unanimidade aqui no estado de São Paulo, deitava para governador, mas para presidência ele era que nem o José Serra, assim, sabe? Outro que é parecido agora é o Ciro Gomes, ele tinha um teto, não chegava. A Heloísa Helena do PSOL, que é a mesma coisa que o PT, e o Eduardo Campos, que é o PSB, que é uma... Ele era centro-esquerda já na época, Mafê, porque hoje o PSB é centro-esquerda. Entrevistei o Duarte Júnior aqui, ele é centro-esquerda, mas é muito diferente do que é o PT. E aí o grande nome naquela eleição ali que despontava como uma coisa diferente era o Eduardo Campos. Agora, eu não acredito que nenhum piloto vai entrar na aeronave para morrer. E, assim, 90% dos acidentes em aviação são falha humana.
E o Lito sempre ele traz esse tipo de situação, né, de falha humana mesmo ali. Então, piloto desentrosado com o copiloto, sobrecarregado, mas uma série de negligências, uma aeronave que não ligava o gravador da caixa preta, certo? Estava transportando uma personalidade ali pública, né? Um presidenciável. Muitos apontam que ele seria o presidente na ocasião. Então, o que fica para você é isso. Toda a análise do acidente ali, que terminou, não era um Boeing, como muita gente fala que era um Boeing, avião comercial, não era. Por isso que eu falo, gente, eu não entro nesses aviãozinhos pequenininhos, não. Não que eu entre muito, eu falo assim, tem gente que pensa que eu vou toda semana, né? Não, eu nem gosto muito de avião, eu vou só quando tem férias, aí eu vou para algum lugar longe, precisa do avião, eu vou. Mas eu vou de avião comercial. Que a chance de ter um erro num voo comercial é muito menor do que um avião com meia dúzia de pessoas dentro. A supervisão é maior, as torres de controle estão aí. Agora você vai voar do Campo de Marte aqui, de São Paulo, até Cumbica, não vai ter um monitoramento. Eu não gosto desses aviãozinhos pequenininhos. E foi isso aí que acabou levando o Eduardo Campos. Então, fica aí para você o registro, você que pediu, né, uma reação a esse acidente. Se você gostou desse conteúdo, a gente vai trazer outros vídeos de acidentes aéreos ou propriamente teorias, né, da conspiração que existem aí, que na verdade nós nunca teremos a resposta concreta. Nós não estávamos lá. Mesma coisa do avião dos Mamonas. O Dinho é que estava pilotando. Isso é uma suposição que a gente nunca vai ter como provar. Nunca. Mas é importante trazer à luz, né, dos holofotes aqui, da notícia, aproveitando a audiência de vocês, porque de fato são coisas que ficam em aberto, né, na nossa mente. Estava até comentando nos bastidores com a Mafê, a morte do Senna, tem umas teorias de conspiração muito interessantes, que falam que teve uma espingarda que acertou o Ayrton Senna a 300 km por hora. Falei, já pontaria, né? Mas o que vale mesmo é que vocês estão aqui dando um show,